Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Antes de você sentar, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e dê um abraço nela. Diga para ela que bom que você está pertinho de mim hoje. E já avisa ele, você não sai daqui da mesma forma que você entrou. Avisa aí, você não sai daqui da mesma maneira. Eu não queria dizer, mas a pessoa do seu outro lado ficou com inveja. Então olha para ele também, para que ele não fique com inveja. Diga para ele, você não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Se você já declarou isso para 2 pessoas, pode sentar. Aumenta o meu retorno aqui, por favor, só um pouquinho. Glória a Deus. Antes que você pense que eu estou estranho, eu estou realmente. Gente, eu nunca me vesti tão bem assim na minha vida. Gravata, colete. Eu quase que fui tirar foto para mandar para minha mãe, entendeu? Só que eu só vim aqui hoje para mostrar para você que a temporada 2023 da viagem acabou. Você pode aplaudir a Jesus por tudo que Ele fez aqui? Aplaude mais forte, vai, aplaude mais forte. Glória a Deus. Quem aqui participou da viagem, levanta a mão. Olha aí, quase 400 pessoas viajaram com a gente em 2 semanas aí. Foi muito melhor do que a gente imaginava, foi muito maior do que a gente imaginava. Mas eu tenho que dizer para você que acabou 2023 e agora só em 2024. Então se você quiser viajar em 2024 com a gente, fique esperto para não perder. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, 2024 nós vamos viajar juntos. Avisa ele, não perca tempo, não perca vontade, não perca determinação, porque 2024 está logo ali. Amém? E hoje eu vim aqui falar com você sobre algo muito especial. Para isso eu quero que você dê mais um glória a Deus, para a gente começar a palavra. Agora que você deu glória a Deus, eu quero falar hoje sobre um tema especial. E mais do que um tema especial, nós estamos aqui iniciando uma nova série. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Quando nós iniciamos uma nova série, é sinal de que Deus tem coisas novas para nós. E se Deus tem coisas novas para nós, eu tenho que te contar que essa série que começa hoje, 1º de outubro, é uma série que vai destravar o teu coração. É uma série que vai fazer você entender que Deus tem muito mais para você. A nossa série que começa hoje é Na Plenitude de Deus. Você pode repetir comigo, Na Plenitude de Deus? Você pode repetir mais uma vez, Na Plenitude de Deus? Agora repita com vontade e com força, Na Plenitude de Deus. Essa é a série que você vai receber aqui em outubro. E eu tenho que te dizer que é para nós um presente de Deus podermos estar aqui no nosso culto de primícia justamente no 1º dia do mês. Você está entregando a sua primícia real hoje. E quando a gente fala de entregar a nossa primícia real, de entregar o nosso coração a Deus no dia 1º de outubro, eu quero dizer para você que andar com Deus tem muito mais a ver com relacionamento do que qualquer outra coisa. Você percebe que muitas vezes eu venho ministrar aqui e eu falo exatamente isso, relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Repete mais uma vez, mais alto para o pessoal de casa ouvir, relacionamento. Relacionamento é a base do que Deus tem para nós com Ele. É a base. Se você ler a Bíblia inteira, você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse fala sobre relacionamento com Ele. Deus criou o homem para que tivesse relacionamento com Ele. E Deus está mirando lá em Apocalipse o final, o renovo da nova terra e tudo mais que vai vir para que haja relacionamento com Deus. Mas eu tenho que dizer para você que por Ele ter isso como projeto para sempre, pela eternidade, não quer dizer que Ele espera até a eternidade para começar um relacionamento. Mas Ele quer um relacionamento com você hoje. Acho que você não entendeu. Mas se você entende a grandeza de Deus, entende o poder de Deus, entende o tamanho do amor dele para você, Ele criou todas as coisas para que houvesse relacionamento dele com você. Isso é um presente de Deus para nós. Quando nós percebemos isso, nós entendemos que se relacionar com Deus faz parte da necessidade do ser humano. O ser humano ele pode ser feliz em muitas áreas, mas se você não tem relacionamento com Deus, sempre vai ficar um buraco faltando alguma coisa, é ou não é?
Você está vivo, está respirando? Vai faltar ou não vai? Vai faltar. Pensa comigo, a sua vida é muito boa, Deus te criou de uma forma excelente, mas quando você não tem relacionamento com Deus, é a mesma coisa de que estivesse faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Sabe qual é a dificuldade que nós temos para entender isso? É que muitas vezes a gente olha Deus e a gente percebe que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus poderoso, e a gente olha para aquilo que Ele faz, e é maravilhoso olhar para aquilo que Ele faz. Só que muitas vezes nós nos pegamos olhando para aquilo que Ele faz e não para aquilo que Ele é. Isso complica as coisas. É completamente diferente você olhar para Deus como aquele que faz alguma coisa por você e olhar para Deus como aquele que é alguma coisa em você. Eu não sei se você percebe a grande diferença que existe nisso, mas se eu falasse para você, eu vou te dar 10 mil reais se você vier aqui me dar um abraço. Ninguém? Ninguém? Como ninguém levantou, eu não vou dar para ninguém. Mas olha a diferença. Se eu estivesse aqui, você levantasse e viesse me dar um abraço, é porque você não estava olhando para aquilo que eu poderia te dar, mas para aquilo que eu sou. Por como bonito eu estou. Deu para entender a diferença? Se eu olho para Deus como alguém que pode me dar alguma coisa, você está olhando simplesmente como qualquer outra pessoa que está pedindo algo. Você é um pedinte, pedindo uma esmola de Deus. Mas qual é a questão? Deus é muito mais do que alguém que te dá alguma coisa. Deus é aquele que é alguma coisa. E quando você entende que relacionamento é necessário, é porque você precisa perceber que Deus não é aquele que simplesmente te dá o que você quer, mas é aquele que faz porque Ele é simplesmente por ser. É completamente diferente. Quando você percebe o que é plenitude de Deus, você entende que tem a ver com relacionamento. E mais do que com relacionamento, tem a ver com você entender e perceber quem Deus é. Olha para a pessoa do seu lado, para ver se ele entendeu. Diga para ele, Deus é muito mais do que Ele te dá. Deus é aquilo que Ele é. A gente pode perceber isso na Bíblia. Quando Ele fala lá para Moisés, fala para o povo dele, Deus manda dizer o quê? Eu sou. Simplesmente isso. Ele não falou, eu vou livrar vocês. Ele não quis agradar, Ele não quis dar alguma coisa, mas Ele era. Só que quando a gente fala de plenitude, a gente pode falar de vários aspectos de plenitude. E sinceramente, eu fiquei empolgado aqui para falar sobre um monte de coisa, porque plenitude é muita coisa. Só que vamos começar do princípio. Vamos começar lá do básico para você entender nessa série o que Deus tem para você. Plenitude é algo inteiro, algo completo, algo total, superabundância. Repete comigo, plenitude. É inteiro, é completo, mais alto, é total, é superabundância. Tudo isso reflete uma coisa. Quando você fala de plenitude, você não fala de uma pequena parte, mas você fala de algo enorme, algo poderoso, algo maravilhoso. E quando a gente olha para Deus, o que nós vemos nele? Exatamente algo grande, algo tremendo, algo poderoso. Vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais simples. Se você olha Deus como um oceano, qual é o tamanho do oceano? Você consegue medir? Consegue? Com as mãos? Não? O oceano, ele é muito largo, não é? Ele tem uma largura enorme. Ele tem um comprimento enorme, mas ele tem também uma profundidade enorme. Pensa que se o oceano é grande, a graça e o poder de Deus é muito maior do que isso. Mas se você perceber aí que o oceano é grande, pensa na presença de Deus perto de você. A presença de Deus é aquele oceano inteiro, é aquela grandeza toda, é aquele sobrenatural. E muitas vezes nós olhamos para isso e falamos, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é grande, ok, eu paro por aí. Mas pensa uma coisa, quando você vê o mar, você está vendo algo que é enorme, algo que não tem como você medir. E essa medida não é simplesmente porque é uma medida grande ou pequena, mas é por algo que tem a ver com experiência, tem a ver com você caminhar para dentro do mar, tem a ver com você viver isso de uma forma especial. Vamos pensar no exemplo do mar. Existem pessoas que vão no mar e ficam na beiradinha, não existe? Se você pôr uma criança para brincar, para ela não é o suficiente aquele pouco de água que vem assim, quando a areia fica molhadinha, e ela pisa ali e já é o suficiente. Mas se eu falar para você, está muito calor, essa beiradinha é o suficiente para você se refrescar?
É ou não é? Não. Agora qual é a questão? Muitas vezes nós olhamos para Deus com toda essa grandeza e esperamos que Ele nos obrigue, que Ele faça alguma coisa para que a gente vá mergulhar, que Ele faça alguma coisa para que eu vá conhecer Ele na profundidade. A Bíblia diz de uma forma muito clara que tudo isso é a presença de Deus, mas depende de você ir até o mar. Eu sabia que ia estar esse silêncio, eu sabia. Então cutuca seu irmão do lado e diga para ele: depende de você buscar a Deus ou não. É pesado, né? Logo no primeiro dia do mês já ouvi isso. Qual é a questão aqui, querido? Deus nos dá opções. E como nós temos a opção de estar no raso, nós temos a opção de estar no fundo. Repete comigo: eu tenho a opção de estar no raso, eu tenho a opção de estar no fundo. Qual é a questão aqui? Deus não vai te obrigar a ir para o fundo, mas eu diria para você que é no fundo que Deus tem coisas maiores e melhores para você. Vamos pegar um exemplo para deixar isso mais claro. A Bíblia fala sobre um homem chamado Paulo. Qual é o nome dele? E antes de ser Paulo, você sabe que o nome dele era Saulo, tá vendo? Você já sabe tudo. Quando você pega a história de Saulo, você sabe que ele era um cara que estudava, era um cara que tinha estudo, tinha conhecimento, ele sabia quem era Deus na base ali do que ele conhecia, ele entendia que tudo que ele tinha de conhecimento era o suficiente, até que um dia ele está em cima de um cavalo, vem uma luz muito forte e ele cai do cavalo. Naquele momento ele tem uma experiência real com Deus. E a Bíblia diz que ele olha para aquele clarão e fala com ele, né? Jesus fala com ele: eu sou aquele a quem tu persegues. A vida dele muda ali. E por que muda ali? Pensa comigo. Ele vivia uma vida onde ele achava que estava no fundo, junto com Deus. Só que quando ele cai do cavalo, ele percebe que ele não conhecia nem o próprio Jesus, que ele não conhecia nem qual era a vontade de Deus. O que ele percebeu é que ele achava que estava no fundo, mas ele era no raso. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas quando você olha uma piscina de fora e você mede mal a piscina e você fala: essa piscina é muito funda. E aí você dá aqueles passos para trás, já fecha a respiração, pula com tudo, e quando pula, cai de bumbum no chão dentro da água. Por quê? Porque a piscina é rasa. Já aconteceu com você? Essa medida te surpreende, porque você mediu aquilo como algo profundo, mas na verdade era algo raso. Foi o que aconteceu com Saulo. Ele percebeu que aquilo que ele achava que era muito bom, era muito raso, era pouco perto do que Deus tinha para ele. E qual é a questão aqui? A questão é que muitas vezes nós ouvimos falar de um Deus e achamos que conhecemos Ele por algumas histórias que nós ouvimos. Achamos que conhecemos a Deus por alguns elementos que você tem, mas a verdade é que você só conhece a Deus caminhando com Ele dia a dia. Caminhando com Ele. Pensa comigo, se você falasse sobre mim para alguém, e aí essa pessoa perguntasse: mas como é o pastor Henrique? Como ele vive? Quem ele é? Como se alimenta? O que ele faz da vida? E aí eu dissesse para você que eu, Henrique, gosto muito de bolo de cenoura. Quem aqui sabe que eu gosto de bolo de cenoura? Tem uma galera que sabe. Quem aqui sabe que o pastor Henrique é corintiano? É triste falar isso, gente, mas é verdade, eu sou. Misericórdia, é. Mas quem aqui sabe que eu tenho 2 filhas? Levanta a mão. Olha aí, você sabe tudo isso de mim. Isso é o suficiente para que você ache que conhece minha vida a fundo? Por quê? Falta vivência, falta caminhar junto, falta conhecer a fundo. Você não sabe o que de verdade eu faço da minha vida. Você não sabe o que eu faço todos os dias. Você não sabe que horário eu acordo, que horário eu durmo. Você não sabe a base, o profundo de quem eu sou. Qual é a questão? É que muitas vezes você lê a Bíblia por cima e você fala: Deus é bom. Deus é bom é algo que qualquer pessoa pode falar, mas isso não mostra que você conhece a Deus. Entender que Deus faz milagre é bom, mas não é o suficiente para você dizer que você caminha com Deus. Você está entendendo? Saulo percebeu que aquilo que ele achava que era profundo era raso. E ele percebeu que precisava ter uma mudança. A Bíblia diz que o nome dele muda de Saulo para Paulo. E muita gente coloca isso como uma coisa que mudou o nome, mudou a vida. Foi só isso? Não.
Não foi só mudar de nome, senão a gente mudava de nome aqui e acabou, resolveu. Você já virava um super crente. A questão é que quando ele era Saulo, ele percebeu que ele estava no raso. Mas quando ele se tornou Paulo, ele percebeu que ele podia ir mais para o fundo. E essa é a questão. Quem é que está aqui e entende que pode viver mais de Deus? Levanta a sua mão bem alto. Se você levantou sua mão e entende que pode ter mais de Deus, depende somente de você caminhar para dentro do mar. Foi o que Paulo fez. Ele caiu do cavalo? Caiu. Mas a Bíblia diz que quando ele levantou com uma determinação. Eu quero conhecer esse Deus que é todo poderoso, que dizem que é tão maravilhoso. Aquele que perseguia os cristãos, poucos dias depois, ele era o cristão que era perseguido. A vida dele mudou completamente. E aí você me pergunta, o que é que mudou? Mudou que ele se lançou, mudou que ele mergulhou na presença de Deus, mudou que ele entendeu que Deus tinha mais para ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Talvez hoje você olhe para a sua vida, aplaude Jesus, aleluia. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você pense que simplesmente é uma vida comum. Mas eu vim até aqui dizer para você que não importa se você tem um dia de convertido ou se você tem 30 anos de convertido, você pode viver mais de Deus. E depende de quem? De você mesmo. Essa é a questão. Existem pessoas que são muito boas na teoria. Pensa comigo, Saulo conhecia a base do que era o estudo. Ele conhecia o que era o Pentateuco, a Torá, ele conhecia direto de professores muito bons, ele tinha teoria, mas ele não tinha nada da prática. É a mesma coisa que você falar de pessoas que fazem faculdade atrás de faculdade. Você conhece gente assim? E você pergunta para a pessoa, ela já está na 8ª faculdade, emendada uma na outra. Está na 9ª faculdade, está fazendo curso de uma coisa, e aí você pergunta, e aí, como que está o curso? Não, eu terminei aquele e já estou no próximo. Essa pessoa, ela se enche de conhecimento, se enche de teoria, mas se ela não coloca em prática tudo isso, para que serve o que ela está aprendendo? Para nada. Quantas vezes você vê uma pessoa que estudou muito, e aí você vê na prática, ele não trabalha com nada daquilo. Vamos pensar uma pessoa que fez medicina, estudou muitos anos, escolheu especialidade, estudou, cumpriu todos os requisitos, e aí você pergunta para ele, o que é que você faz da vida? Ele fala, eu sou atendente numa ótica. Valeu todo o tempo de estudo? Não é simplesmente por causa da função da pessoa que trabalha na ótica, mas é porque ele tinha muita teoria e não colocou nada em prática. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós oramos em casa, só que chega na hora da ação, nós não colocamos em prática. O que isso significa? Significa que você pode ter muita fé, mas se você não tem obras, você não é um cristão como Deus espera você ser. Olha o silêncio da morte. A questão aqui é que esse é um chacoalhar para você entender que outubro está começando para ser um mês onde você vai viver tudo que Deus tem para você. E para você viver tudo que Deus tem para você, você precisa sair da zona de conforto e mergulhar mais fundo. Paulo entendeu isso, e qual foi a questão dele? Ele confiou em Deus. E tem um segredo sobre confiança. A confiança, ela só é gerada quando há relacionamento. Não existe como você confiar em alguém se não existe relacionamento. Repete comigo, não há confiança se não há relacionamento. Se eu me relaciono com alguém, eu tenho vivência com essa pessoa, aí sim eu posso começar a confiar nela. Se você vai na beirada de uma piscina e a criança está lá para pular na água e ele pula acreditando que tem alguém com os braços esticados, não é simplesmente porque você é bonito e está dentro da água. É porque no relacionamento dele com você, ele compreende que você vai cuidar dele, não importa o que aconteça. A confiança vem depois de um relacionamento de convivência. Qual é a questão aqui? A questão é que quando você olha a vida de Paulo, ele mostra para nós que ele viveu dessa forma. Ele se relacionou com Deus e por isso ele teve confiança em mergulhar na presença do Senhor. Só que eu quero ler aqui um trecho com você no livro de Efésios. Se você puder abrir sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 3. Mas antes de você ler, eu quero falar algo sobre Efésios, para você ter uma base.
O livro de Efésios, ele não é simplesmente um livro escrito por Paulo, mas a Bíblia diz que Paulo fazia viagens missionárias. E o que faz uma viagem missionária? Ele saía da casa dele e ia pregar a palavra, só que ele ia em lugares distantes. Então ele não pregava para os judeus, ele pregava para os gentios. E quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Nós éramos gentios, deu para entender? É aquela pessoa que não era para ser filha de Deus, mas ele saiu da casa dele e foi levar a mensagem, as boas novas de Deus até essas pessoas. E a Bíblia diz que em uma dessas viagens, na terceira viagem, ele passa por uma cidade chamada Éfeso. Repete comigo, Éfeso. Ele chega nessa cidade e ele prega ali naquela região de 2 a 3 anos. Foi tempo suficiente para levar o sobrenatural de Deus sobre aquele lugar, para muita gente se converter. Mas quando você vai mais a fundo, você entende que Éfeso não era simplesmente uma cidade qualquer, mas ele usou a cidade de Éfeso meio que como um quartel-general. Ele deixou aquele ponto para apoiar os discípulos dele. Tanto os discípulos que estavam com ele fazendo missões, quanto os discípulos que ele salvou para Jesus. Então todo mundo que ele salvava para Jesus, ele falava: se você precisa de mais acompanhamento, se você quer alguém cuidando de você, vá para Éfeso que tem pessoas capacitadas lá. A cidade de Éfeso então começou a ser importante para nós na Bíblia por isso. Porque ele passou, ele converteu muita gente, só que quando você vai a fundo, você percebe que Éfeso era mais do que qualquer uma cidade. Éfeso era uma cidade que tinha grande movimentação de pessoas, era uma cidade importante para a região e também era importante para a religião deles lá. Eles adoravam deuses naquela cidade e tinham templos naquela cidade que adoravam a esses deuses. Por isso, quando Paulo vai para lá e prega em Éfeso, e estabelece um ponto em Éfeso, ele não só passa por Éfeso como qualquer lugar, mas ele faz questão de firmar a bandeira de Cristo naquele lugar, para mostrar que não existia nenhuma outra religião que pudesse se deparar com Deus e permanecer de pé. Você entendeu? Paulo, ele não encontrou um caminho fácil, ele foi pelo caminho difícil. E ele passou por Éfeso, a Bíblia diz que ele pregou o evangelho, quando passa o tempo ele sai de lá, volta para casa e logo em seguida ele é preso em Roma. Quando ele está preso em Roma, ele escreve uma carta aos Efésios, o povo de Éfeso. Deu para entender? Você está aí ainda? Amém? Agora qual é a questão? Quando ele escreve essa carta, você vê muitas cartas que ele escreveu e muitas delas eram direcionadas a novos convertidos. Mas quando você vê a carta aos Efésios, não é uma carta para pessoas não convertidas e nem para pessoas novas convertidas. É para pessoas que já conheciam a Deus. E qual era a preocupação de Paulo? Que ele fortalecesse aquele povo. Então quando você lê Efésios, você não está vendo aqui uma carta direcionada para qualquer pessoa que tem um modo raso de vida com Deus. Mas ele está mostrando aqui em Efésios como você deve ir mais fundo na presença de Deus. Isso muda tudo. Vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 16. Você pode dar um glória a Deus aí? Efésios capítulo 3, versículo 16 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, em outra versão, confirmados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus, cheios de toda a plenitude de Deus. Esses versículos são direcionados a um povo que já conhecia Deus. E talvez lendo aqui essa versão você fale assim: é muito difícil de entender. Mas esses versículos são a base do que Paulo está mostrando para o povo de como agir para viver a plenitude de Deus. São 4 níveis, 4 pontos que você pode enxergar aqui de uma forma bem simples. Pegando aqui o versículo 16, ele diz assim: seja fortalecido pelo Espírito Santo no seu íntimo. Repete comigo: seja fortalecido
pelo Espírito Santo no seu íntimo. Paulo está dizendo claramente aqui para o povo: vocês conhecem quem é o Espírito Santo, vocês sabem quem é Deus, vocês sabem quem é Jesus, mas se você quer ter uma renovação de dentro para fora, o primeiro ponto é você permitir que o Espírito Santo de Deus haja em você. E se ele age em você, ele te fortalece a ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele entra dentro de nós e ele transforma aquilo que existe em nós da forma que Deus quer. Pensa comigo, ele entra em você e ele traz a necessidade de mudança para que você não deseje mais o pecado. Ele entra em você e ele cura feridas muitas vezes da sua alma, do seu emocional. E por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem para o interior e ele cura de dentro para fora. Repete comigo, de dentro para fora. Se o Espírito Santo tem morado em você, ele naturalmente vai te fortalecer para que o seu íntimo seja transformado. Aqui, Paulo está incentivando o povo a ter relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos falar do Espírito Santo e nós pensamos que ter o Espírito Santo é falar em línguas. É muito mais do que isso. Ter o Espírito Santo é rodar no poder. É muito mais do que isso. Ter o Espírito Santo é permitir que algo esteja em você para transformar de dentro para fora. Repete comigo, de dentro para fora. O Espírito Santo pode fortalecer você no seu íntimo, no seu homem interior. Qual é a questão aqui? É que muitas vezes nós conhecemos o Espírito Santo, mas ele não tem poder dentro de nós. Ele não tem autoridade dentro de nós. Nós falamos para que ele esteja e ao mesmo tempo não esteja dentro de nós. Se o Espírito Santo estiver em você, ele tem total liberdade para transformar e para fortalecer você para estar mais perto de Deus. Você entendeu? Você pode dar um glória a Deus por isso? O primeiro passo é esse: você permitir que o Espírito Santo esteja dentro de você e te transforme de dentro. Você pode mais que isso? De dentro. De dentro. De dentro. O segundo ponto está no versículo 17. Cristo habite pela fé no seu coração. Repete comigo, Cristo habite pela fé no seu coração. Qual é a questão aqui? A questão é que muitas vezes nós conhecemos a Jesus e nós falamos para ele morar no nosso coração, mas nós não estamos preparando o ambiente para que ele more em nós. Quer ver uma diferença? Se você chega para mim e fala para mim: pastor, vamos lá em casa comer um bolo de cenoura. Estou recebendo convites, ok? Recebendo convites. E aí você me chama para ir na sua casa comer o bolo de cenoura. Eu chego lá, tá bonitinho, no meio da mesa, aquele bolinho de cenoura. E aí eu já fico feliz, né? Sento na mesa, a gente começa a conversar, vou cortando aquele bolo e vai comendo. Quando acabou o bolo, eu entendo que eu tenho que ir. Por quê? Você não me convidou para comer o bolo de cenoura? Sim ou não? Foi. Se você me convidou para fazer algo específico, existe um convite específico. Qual é a questão? Eu não estou falando para você... muita gente já ficou... é assim que eu tenho que jogar o meu parente para fora. Não, calma. Não é assim. Mas quando você recebe um convite específico, você entende que aquele convite específico é para aquilo. Então, se eu penso que eu vou na sua casa para fazer algo específico, por exemplo, vamos assistir um filme. Eu vou na sua casa assistir o filme, terminou, vou embora. Eu fui convidado para estar naquele momento. Eu fui convidado para passar naquele ambiente. Mas existe uma diferença enorme se você me convidar para morar com você. Eu falei de manhã que eu fui em uma festa uma vez na casa da pastora Thalita, na família, né, da pastora Thalita. É uma família imensa. Eu estou há 15 anos na família e eu não conheci todo mundo até hoje, sério. Dá para encher essa igreja aqui, só de primo dela. E qual é a questão? Eu cheguei na casa de uma das tias e a gente chegou lá para tomar café da manhã. Fui pronto para isso, com fome na barriga, crente que sou. Sentei, comi pão, tomei suco e não sei o quê, tomamos café da manhã. Só que quando foi terminando o café da manhã, as mulheres da família já se levantaram, foram para o fogão e começaram a bater panela, mexer nas coisas. E eu falei: o que vai sair daí? E aí já me falaram: o almoço está sendo preparado, senta e espera. Eu falei: tá bom. Sentei e daqui a pouco já estava rolando o almoço mesmo. Como crente que sou,
já estava pronto para o almoço, né, gente? Já estava ali preparado. E aí chegou o almoço na mesa, eu almocei. E aí quando eu falei, agora a gente vai embora, né? Já levantei da mesa para dar tchau. Me falaram assim, não, você não vai embora não. Vai deitar um pouco, você está com uma cara de cansado. Você está precisando dar uma deitadinha. Eu olhei e falei, nossa, é verdade, né? Aí me falaram ainda assim, deita na minha cama. Eu falei, na sua cama? Eu falei, na minha cama. E aí eu fui, entrei no quarto, deitei na cama, liguei a televisão, ventiladorzinho na cara, tirei um cochilo. Você está falando cara de pau, né? Eu fui convidado, gente. E aí, quando eu acordei, fui pensando que ia embora, a mesa do café da tarde já estava posta. Olhei aquilo e falei, gente, no céu deve ser assim. E aí eu sentei na mesa, comi, tomei o café da tarde, estive junto ali com o pessoal e a gente conversou. E quando eu falei, agora, já deu, né? Já comi todas as refeições da casa, acabei com tudo que tinha. Coca-Cola, já tinha as garrafas vazias assim no chão. E aí, quando eu levantei para ir embora, os primos começaram a chegar, porque eles souberam que a gente estava na região. E aí eles começaram a chegar falando assim, não, vocês não vão sair daqui sem jantar. Vocês vão pegar a estrada sem jantar? Não, não vão. Não vamos, não vamos. E aí o que aconteceu? Fiquei para janta. Eu saí de lá, era 3h30 da manhã, querido. Cheguei de manhã para o café da manhã, saí 3h30. E se me falassem, vai tomar um banho para ficar mais tranquilo, eu já dormi ali mesmo. Por quê? É o jeito que você convida a pessoa que muda completamente as coisas. Se você fala que você quer que Jesus habite no seu coração, não é simplesmente falando, Deus, traz alegria em mim. Por quê? Porque ele entende que se ele trouxer alegria, quando você estiver alegre, você vai virar as costas para Deus e acabou o relacionamento, acabou a visita. Muitas vezes nós pedimos, Deus, traz a provisão para que eu pague a conta amanhã. E Deus traz a provisão e você paga a conta amanhã. Naturalmente você dá um glória a Deus, vira as costas e acabou o relacionamento ali. Qual é a questão? Se eu quero que Jesus habite no meu coração, eu preciso preparar a casa para Ele estar comigo por toda a eternidade. E como eu preparo isso? Pela fé. Porque você vê Jesus fisicamente? Você tem como oferecer uma Coca-Cola para ele, um bolo de cenoura? Não tem. Então qual é a questão? Se você tiver fé no seu coração, você permite que Jesus entre e prepara o ambiente para que ele possa morar em você e transformar todas as coisas. Então o desafio aqui era simplesmente esse. Paulo estava falando, você quer viver com Cristo em você? Tenha fé no seu coração para que ele possa habitar em fé em você. Isso muda todas as coisas. Você pode aplaudir a Jesus? Isso muda todas as coisas. O terceiro ponto está no versículo 18. Sejam alicerçados em amor como um só corpo. Repete comigo. Sejam alicerçados em amor como um só corpo. Muitas vezes nós ouvimos dizer na Bíblia que a salvação é individual. E é verdade. Sim, ela é individual, mas mais do que individual, a Bíblia também diz que nós estamos juntos aqui, congregamos juntos, porque é necessário ter comunhão com o corpo, é necessário que nós tenhamos unidade. Repete comigo, unidade. Repete mais alto, unidade. Olha para a pessoa do seu lado e diga unidade. Olha para a pessoa do outro lado e diga unidade. Quando você entende que tem que haver unidade, nada mais é do que você perceber que se Jesus é a cabeça, nós todos somos o corpo. E se nós todos não estivermos juntos, preparados para que Ele seja a nossa cabeça, Ele não vai poder agir em nós. Você entendeu? Você entendeu? Você pode ser muito crente, você pode ter Deus de verdade, mas se você não vive em unidade com o seu irmão, como um só corpo, você não está alicerçado como um só corpo, Jesus não tem liberdade para ser a cabeça. E aí, isso muda completamente as coisas. Quando você é um só corpo com essa pessoa do seu lado, você está pronto para conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Tudo isso está ligado a você estar alicerçado como um só corpo. Por isso, se preocupe em participar de célula. Se preocupe em caminhar nas redes, aí, em servir em alguma rede. Se preocupe em ter pessoas perto de você. Igreja não é lugar de você entrar, sentar, receber a palavra sozinho, virar as costas e ir embora sem falar com ninguém, querido. Se você faz isso, você está vivendo igreja da forma errada.
Igreja é lugar onde tem que ter comunhão. É lugar onde você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai falar: vamos lá que eu vou te pagar um café. Essa conexão, ó, o glória rolou, né? Agora rolou o glória, até agora não tinha rolado. A questão é muito simples. Nós somos um corpo e temos que viver como um corpo. Você pode dar glória a Deus por isso? Quarto ponto aí que Paulo coloca: conheça o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Versículo 19. Ele fala de uma forma clara aqui, que se o Espírito Santo age em mim, se eu tenho fé, se eu vivo em unidade, eu estou apto para conhecer o amor de Deus que excede tudo aquilo que eu tenho como entendimento. Cumprindo esses passos, eu estou apto a viver a grandeza de Deus. Eu estou apto a ser cheio da plenitude de Deus. Você pode repetir comigo? Eu estou apto para ser cheio da plenitude de Deus. Tem gente que está olhando para o nada. Cutuca essa pessoa aí e fala para ele: você estará apto, vai, para ser cheio da plenitude de Deus. E qual é a questão aqui? Esses versículos são incentivo para que o povo vivesse dessa forma. Esses versículos para nós hoje são incentivos para você sair da sua zona de conforto e viver tudo que Deus tem para você. Mas eu posso te dar um exemplo melhor ainda. Vamos pensar naquele mar que a gente falou no começo. Existe o oceano, mas existem níveis de relacionamento seu com o oceano. Pensa comigo. Existe aquele povo que conhece o mar, mas que morre de medo do mar. Não conhece? Você conhece alguém assim? Conhece? Morre de medo do mar. Essas pessoas, elas vivem longe do mar porque elas têm medo de entrar no mar. E elas ouvem histórias e até contam essas histórias como histórias dela, mas na verdade são histórias que ela ouviu. Ela não tem vivência de mar, ela não tem experiência de mar, mas ela olha para aquilo, ela admira o mar, acha lindo o mar, mas ela só vive baseado nas histórias que outros contam. Deu para entender? Muitas vezes nós somos esse cristão, aquele que conhece Deus como algo grande, algo poderoso, mas nós paramos na borda, nós não molhamos nem o pé. E por quê? Porque nós colocamos limites em nós mesmos. E esse limite é para que você comece a conhecer a grandeza de Deus. Comece a conhecer a presença do Senhor. Pensa comigo, uma pessoa como essa, ela pode falar que ela sabe o que é o mar? Não. Então uma pessoa que vive assim com Deus, ela pode evangelizar? Não. Como é que ela vai repassar alguma coisa que ela ouviu falar, mas que ela não vive? Não tem como. Então quando você conhece alguém que olha o mar, acha lindo, mas não tem experiência, essa pessoa naturalmente não tem vida com aquele oceano, não tem vida com o mar. Se você olha Deus, acha Ele lindo, acha Ele grande, mas não tem vida com Deus, não adianta, você não consegue nem evangelizar, porque você não tem vida com Deus. Pesado, hein? Pesado. Mas vamos continuar. Tem o segundo nível. O segundo nível é aquela pessoa que entra no mar, que brinca no mar, mas que está ali no meio da onda, e aí começa aquela brincadeira. Sempre tem a brincadeira: vamos pular a onda, vamos. Aí pula a primeira, pula a segunda, de repente vem uma onda mais forte, bate na cara, você já tomou água. Aí o que você faz? Volta para trás e fica na altura do umbigo. Não é assim que falam por aí? Água no umbigo é a maior segurança que tem dentro do mar. Mas pensa comigo, uma pessoa que vai até o umbigo, ela tem vivência de mar? Pouca. A experiência dela é mínima. Ela brinca com o mar, ela sabe que o mar é refrescante, mas ela não vai além. Ela colocou um limite que é o umbigo. Chegando até o umbigo ela está bem. E depois, passando dali, ela não vai. Por quê? Porque ela se sente despreparada. Muitas vezes com Deus, a gente coloca um limite com Ele. E quando chega naquele limite, o seu pensamento é: vou regredir. Vou voltar atrás. Essa área eu não vou entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu tenho medo do que Deus vai fazer. Qual é a questão aqui? A questão é que Deus não te chama para o mais ou menos. Ele te chama para mais. Você chegando no umbigo é uma vivência com Deus? Sim. Mas é uma vivência suficiente para mudar a sua vida? Não. E por quê? Porque você continua tendo autonomia. O controle continua com você. E aí você fala: mas tem um nível maior? Tem. Tem o nível do pescador. Você já viu um pescador entrando no mar? Alguém já viu? Como o pescador entra no mar?
Ele pega o barquinho dele, já vai meio de lado para quebrar as ondas e ele vai indo para o alto mar. E você vê esse cara indo para o alto mar, você percebe que ele conhece o que ele está fazendo. Ele conhece a maré, ele conhece o jeito que o mar está quebrando, ele conhece para onde o mar está levando, ele conhece tudo. Ele consegue mergulhar no mar alto ali, ele consegue voltar para o barco, ele tem conhecimento, sim. Mas qual é o ponto? É que quando vem uma tempestade, o primeiro pensamento dele é: vou entrar no barco, virar o barco e voltar para minha casa. Quando você quer ter um relacionamento com Deus, você não pode ter opção de voltar para casa simplesmente e largar o que Deus começou com você. Você pode dar um glória a Deus? Você ainda está vivo? Amém? Qual é a questão aqui? A questão é que muitas vezes nós nos satisfazemos de pensar que o pescador, ele tem experiência. Ele tem expectativa, ele vive algo especial ali no mar, mas muitas vezes, quando chega em qualquer nível diferente para ele, ou qualquer coisa acende um alerta para ele, ele larga o que ele tinha ali no mar, ele larga o que ele tinha na profundidade para voltar para a casa dele, abandonando tudo aquilo que ele fez como trabalho para chegar até ali. Vamos ser sinceros, a realidade é que ele quer ter controle, tanto quanto aquele que está com a água no umbigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você quer mais de Deus, se você quer viver a plenitude de Deus, não pense em água no umbigo, não pense em ter a opção de voltar para casa e largar o que Deus começou com você. Por quê? Porque Ele tem muito mais para realizar. A plenitude de Deus não é algo que você tenha controle, a plenitude de Deus é viver o que Ele tem de controle sobre você. Existe um quarto nível que eu descobri há pouco tempo atrás. Eu estava lá de bobeira com algumas pessoas e a gente começou a revirar a Netflix. E aí me falaram: vamos assistir esse documentário? Pessoalmente, eu não ia assistir, mas me convenceram. E é um documentário que fala sobre o mergulho livre. Eu não sei se você sabe o que é o mergulho livre, mas é até uma categoria de esporte aí hoje. E esse mergulho livre é um mergulhador que ele mergulha numa profundeza de mais de 100 metros de profundidade. Só que tem um detalhe: ele mergulha sem equipamento nenhum, zero equipamento. Então ele mergulha e vai nadando com as mãos, o máximo que ele usa é um pé de pato para acelerar o processo. Ele desce a mais de 100 metros de profundidade, vira e volta. Esse é o objetivo dele. Agora você pensa, olhando ali naquele documentário, a luz do sol, o sol estava rachando naquele dia. Ela entra até uma certa profundidade. Quando chega a mais de 50 metros de profundidade, nem a luz do sol existe lá embaixo. Ou seja, ele está num ambiente completamente escuro, onde os olhos dele não servem mais para nada. Ele está ali sem nenhum equipamento, ele está ali simplesmente com uma segurança, que é uma corda que os caras puxam quando o negócio fica feio. E qual é a questão? A questão é que esse mergulhador, ele percebeu que a profundidade é a expectativa dele, a expectativa, o sonho dele. Ele treina muito para poder viver esse momento de mergulhar e ir mais fundo, e ir numa situação onde ele não tem praticamente controle, mas ele depende simplesmente do mar, e ele depende simplesmente do pouco treinamento que ele consegue colocar em prática. O que eu quero dizer para você é que nós temos que ser esse mergulhador com Deus. Deus, ele é o oceano, mas se você quer viver algo especial com Deus, você tem que estar disposto a mergulhar e ir 100 metros para o fundo se for necessário, para que chegue no momento onde você não depende mais dos seus olhos para alcançar aquilo que você enxerga, você não depende mais de ferramentas, de instrumentos, mas você depende completa e totalmente de Deus, aquele que te envolve, aquele ambiente onde você está, aquele lugar que enche você. Tudo muda, tudo muda, aleluia, tudo muda. Esse nível de relacionamento não é baseado em troca, mas é baseado em procura, em busca, em se lançar, em mergulhar e ir mais fundo. Qual é a questão? A questão é que quando nós olhamos isso, naturalmente o nosso medo aumenta. E se você está de fora, você morre de medo de quem está lá dentro. Eu assistindo isso, sinceramente, eu comecei a ficar apavorado, porque começava a me faltar ar de ver a mulher mergulhando mais de 100 metros, simplesmente para bater lá embaixo e voltar.
eu comecei a ficar desesperado pensando, meu Deus, e se faltar ar? E se ela perder as forças dos braços? Para mim era uma coisa incabível, para mim era uma loucura completa. E eu tenho que dizer para você, quem te olha lá de fora, mergulhando na presença de Deus, buscando estar na profundidade de Deus, é desse jeito que Ele vai te ver, como um louco, como alguém que está mergulhando em um lugar onde não tem capacidade de mergulhar num lugar onde você não conhece, onde você não enxerga, mas Deus é aquele que te espera nessa profundidade. Deus é aquele que te espera nesse nível de relacionamento. Aleluia! O ponto aqui, aleluia! O ponto aqui não é o medo de mergulhar, mas o ponto aqui é a determinação, é o desejo que arde no coração desses mergulhadores. Para eles aquilo era a expectativa, era a realização de uma expectativa. E quando nós buscamos a Deus, como eu busco a Deus? Como eu olho a plenitude de Deus? Como eu enxergo o que Deus tem para mim? Como eu enxergo o que é viver o centro da vontade de Deus? A verdade é uma só, querido. Se você está dentro do mar, você está vivendo a plenitude de Deus. Se você está fora do mar, você está vivendo a plenitude do mundo. Deu para entender? Se você está seco, não tem nada do mar em você. Mas se você está completamente molhado, imerso naquela situação, não tem nada seco em você. Se você deseja a presença de Deus, se você deseja buscar a presença de Deus, nada que é de fora vai interferir no seu relacionamento com Deus. E essa é a questão. Eu tenho que desejar, eu tenho que me lançar e eu tenho que buscar a plenitude de Deus sobre mim. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ele, a plenitude de Deus está ao seu alcance, mas depende da sua busca. Então a questão aqui é que nós estamos em um dia de primícias, e eu poderia falar para você que simplesmente aquilo que você entrega é um presente diante de Deus, é um sacrifício diante de Deus. Mas diante daquilo que nós falamos até aqui, entenda o seguinte: a minha primícia é mais do que uma oferta que eu coloco na presença do Senhor. A minha primícia tem a ver com a minha forma de viver, com o meu hábito de vida. Se eu quero buscar a plenitude de Deus, a plenitude me alcança em todas as áreas, inclusive nas minhas finanças. Quer ver um detalhe? Lendo Efésios 3, a gente leu até o 19, vamos ler o 20 aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O resumo é, depois de Paulo incentivar a pessoa a buscar a plenitude de Deus e ser cheio pela plenitude de Deus, ele fecha dizendo, você que buscou a plenitude de Deus, tem condição de viver algo muito maior, muito mais abundantemente do que você sonhou. E aí que está a chave que fecha tudo isso. Quando você compreende o que é primiciar, você entende que é mais do que separar 1/30 do seu salário. É mais do que você chegar no primeiro dia do mês e entregar um valor físico. É você perceber que você quer a plenitude de Deus e por buscar a plenitude de Deus em todas as áreas, Deus vai te levar a viver a abundância também nas suas finanças. Isso não é por troca. Isso não é porque você está buscando o seu financeiro, mas é segundo a palavra dele. Quanto mais você mergulha, mais imerso você está na presença dele, mais ele pode agir no teu coração e em todas as áreas da sua vida. Fechando aqui o que é primícia, eu sei que você já sabe, mas primícia é quando você se determina a pegar 1/30 daquilo que você tem. Na época, o pessoal plantava em terrenos enormes que demoravam dias para colher. O primeiro dia de colheita, o cara colhia e corria para entregar ao Senhor. E aquilo que ele entregava no primeiro dia era o que abençoava todos os outros dias de colheita que ele teria. Isso não é simplesmente fé,
Isso não é simplesmente obra, isso não é simplesmente conhecer a Deus na prática, isso é mais do que isso. É entender que a plenitude de Deus te alcança quando você mergulha na presença de Deus. Primícia é mergulhar na plenitude do Senhor. Você entendeu? Olha para a pessoa do seu lado e diga: mergulhe, primicie, e você vai viver o sobrenatural de Deus.